Olá, gente, sétimo ano, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. Nós estamos na série de correção de atividades. Lembrando que essas atividades são somatórias para essa unidade de agora. Então você precisa fazer, porque você precisa somar essas atividades, tá bom? Então fique bem atento a isso. Bom, nós estamos na página então 154 e aí nós temos as questões aqui. Lembrando que estamos falando do capítulo 12, finalizando tudo, tá? Então fique aí bem atento. Então vamos lá. Nós temos aqui a coluna A e coluna B. Então, como é que fica então, professora? A número um vai dizer, como é que eu faço aqui? Vamos lá para a numeração. Então você tem, como é que vai ficar a numeração? A coluna B vai ficar 3, 4, 1 e 2, certo? Vamos lá então para a questão número 2. Nós temos, se você não entendeu, olha, por quê? Porque vamos lá então. Número 3, luta dos comerciantes para elevar Recife à categoria. Que foi a luta, foi quem? Os mascates, eles receberam esse nome. Então, você tem a 3 aqui. Por exemplo, por que 4? Movimento e oposição às casas de fundição. Você tem a revolta de Filipe dos Santos. A 1, desculpe, vai dizer combate ao monopólio e autos, aqui, a revolta dos irmãos Beckman ou dos Beckman. E a última, luta entre paulistas e forasteiros, né? Que é a Guerra dos Emboabas. Bom, vamos lá então. Número 2, número 3, vamos lá. Número 2, aí você tem o que seria então, né, a diferença, como é que eu posso estabelecer a diferença entre a conjuração baiana e a mineira? Primeiro, a mineira, as ideias foram influenciada por ideias iluministas. O que mais, né? Nos Estados Unidos. O que mais? Já a baiana, ela vai ter uma fase mais radical, né? Que é a questão da Revolução Francesa, né? E a revolta dos escravos, né? Que ocorreu no Haiti. E aí você pode dizer, pensar em quê, né? Que foram movimentos mais revolucionários, né? Do que a Revolução Mineira, certo? Isso eu falo da conjuração baiana. A B vai pedir que você... porque, segundo o autor, o liberalismo no Brasil teve um caráter limitado, né? Menor, segurou, né? Não deixou correr tanto. Aí você vai ter algumas coisas, né? Primeiro, na Inconfidência Mineira, eram mais moderadas, porque não defendiam abertamente a abolição de escravatura no país. Número 3, você vai explicar o motivo dessa crise, né? Que crise, professora? A crise na segunda metade do século XVII, né? Que Portugal viveu, né? Vivenciou. Então você tem aí, primeiro, você vai ter portugueses acabaram de sair da União Ibérica, né? A união entre Portugal e Espanha, lembrem disso. O que mais aí? É um período, né, que, por exemplo, o país ele havia perdido parte de suas colônias na África, né, porque gastou muito recursos com conflitos o trono no trono com os portugueses, lá com os portugueses, ou nos portugueses, né? E além disso, teve a questão do açúcar no Brasil, que começou a viver uma série de crises, né, pela ocorrência imposta pelo açúcar, produzida pelos holandeses na região das Antilhas. Então, são dois momentos aqui. O primeiro momento é a partir quando Portugal ele sai da aliança ibérica, que é a Espanha e Portugal, e aí ele vai perder muitas colônias da África e também a questão da produção do açúcar, por causa da invasão holandesa, certo? Então, são três, né? Eu falei dois, mas são três momentos. A questão do número 4, você tem aí quais foram os bandeirantes, né? E quais suas principais atividades no século XVI. Então, você tem, em São Paulo, eles invadiam o sertão brasileiro em busca de pedras preciosas e de índios, né, para aprisionar. O que eles queriam? Eles queriam mão de obra, gente. Além da mão de obras, eles acabaram indo atrás de ouro, pedras preciosas. Então, mas quem foram esses caras, né? Você vai ter aí, foram os bandeirantes. Como é que eles faziam, né? Por exemplo, o que eles faziam lá?
foram os bandeirantes que encontraram as primeiras minas de ouro nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, né? Aqui tem que falar qual era a finalidade dos bandeirantes, né? Bom, a quinta, você vai definir o que eram entradas e bandeiras. Primeiro, entradas eram financiadas pela coroa e tinham por objetivo aumentar o território e buscar riquezas, né? Já as bandeiras buscavam a obtenção de lucros e exploração de riquezas em províncias promovidas e financiadas pelos próprios bandeirantes ou então por particulares, né? Ou e por particulares. A seis, o que seria os tipos de bandeirismo, né? Como é que eles eram classificados? Por exemplo, de apressamento e de prospecção, viu? O bandeirismo de apressamento e de prospecção, né? Ou pré-ação consistia no aprisionamento de índios e o de prospecção caracterizava-se pela procura de metais e pedras preciosas. Então, gente, tem uma diferença, viu? Cuidado, cuidado, porque o pré-ação ele era para aprisionar os índios, mas o de prospecção era a procura de metais e pedras preciosas. Cuidado aí. A sétima questão é para você explicar sobre a atuação dos paulistas, né? Na descoberta do ouro, tá? É a questão da Guerra dos Emboabas mesmo. Bom, aí você tem aí, primeiro, os paulistas, né? Eles viviam da captura e da caça dos índios. O que mais? A partir daí eles passavam então a buscar o ouro, né? Lá da América Espanhola, porque estava sendo extraída grande quantidade de prata ouro e prata, melhor assim, né? Tinha dificuldades sim, quais eram? As dificuldades econômicas encontradas pelos paulistas para prosperar a situação de penúria, né? Em que se encontravam, levavam vários grupos de desbravadores a enfrentarem a mata fechada e tribos ferozes, abrindo caminhos pelo sertão inóspito. Primeiro, que é inóspito? Inóspito é um lugar onde não se vive, não dá para viver. Todo lugar que é inóspito é um lugar que não é apropriado para viver, para você ficar ali, certo? Bom, e aí você vai ter aí, porque é que a questão vai dizer, por que é que os paulistas, né, atuaram nesse processo de ampliação? Aí você vai ter aí uma série de motivos, né? A questão da situação econômica, que não era legal, né? Era miséria, como a gente acabou de ver aqui, né? Então eles passaram a ter busca disso, né? Eles viviam da caça, da captura do índio. Então tudo isso vai acabar levando esses paulistas nessa questão do ouro aí, né? E porque eles queriam melhorar a questão da miséria mesmo, né? E aí eles iam mesmo para as matas fechadas, enfrentando animais ferozes, porque eles não conheciam, certo? Todo o Brasil, e até índios que não tinham nenhum tipo de visitação, a não ser os próprios índios por ali. Certo, gente? Bom, oitava questão, você vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso aqui. Então, você tem... Professor, então eu tenho V, vamos lá corrigir, F, V e V. Lembrando que estamos falando do período da mineração no Brasil, viu? Tudo a ver com índio, mão de obra indígena, bandeirantes, entradas e bandeiras, que eram expedições que iam ou atrás de pedras preciosas, né? Ou iam atrás mesmo de índios, certo? De mão de obra. A questão de número 9 você vai ter que relacionar, né? A partir do momento que vem encontrado ouro, o que vai ter, né? Nós vamos ter uma série de coisas, faisqueiras, casa de fundição, você vai ter o ouro que era diferenciado, certo? Então, nós temos aí. Então, como é que fica aqui? Tipo de extração que ocorria no leito dos rios. Então, você tem a A, que era a faisqueira. Aí você tem a D, extraído de forma simples. Era o ouro de aluvião, né? Era mais simples de você extrair. A B, nome dos locais onde tinha maior extração. Você vai ter as lavras e a última, que é a C, lotes de terra, né? Que é chamado de datas. Certo, gente? Bom, aí a número 10. Ainda sobre a mineração, você vai responder como é que a mineração auxiliou na formação de vilas e povoados, né? No Brasil. Aí você vai ter mais de 600 mil portugueses vieram para o Brasil em busca do ouro. Além disso, brasileiros de várias regiões migraram para a região das Minas. A mineração mudou o perfil do povoamento e era predominantemente litorâneo. Essa é a A da 10.
E a B, como é que funcionava a mobilidade social, né? Como é que eles saíam e iam, por exemplo, como é que eles viviam, né, na questão, na sociedade mineira, nessa mobilidade. Eles se locomoviam como? Então você tem o seguinte: quanto mais escravos o minerador possuía, maior era a possibilidade de êxito, ou seja, de encontrar ouro e de enriquecer. Os escravos podiam comprar a sua alforria. Lembrando que muitos desses escravos que iam atrás desse ouro ficavam, às vezes, dias e dias cavando, cavando, cavando. Muitos deles não retornavam. Toda aquela terra que eles punham para fora, né? O que acontecia? Muitas vezes a gente caía sobre aqueles escravos e aqueles escravos acabavam morrendo. Ou eles morriam mesmo lá com pneumonia, porque ficava, a terra é muito úmida, né? Era muito úmida, então eles acabavam contraindo uma pneumonia e morriam ali dentro, certo? Bom, nós temos a C, que é sobre o que era o quinto, né? Eu até falei na outra aula. Era um imposto cobrado pela coroa, né? Portuguesa sobre todo o ouro que a colônia era encontrada. Esse era o quinto. Lembrando que o quinto ele não era os juros, ele era o imposto, certo? Os juros era a derrama. O que mais aí? A D. Que medidas foram tomadas pela coroa portuguesa para fiscalizar e punir os contrabandos, né? Eles vão ter uma questão de casa de inspeção, né? Que vão inspecionar agora, fiscalizar. Como é que acontecia isso, professora? O regimento, em 1602, criou o cargo de intendente que servia para fiscalizar a região. Também foram criadas as casas de fundição, eu falei na outra aula, e foi proibida a circulação de ouro em pó. Agora o ouro ele era tipo em pepitas, né? Em pedras assim, certo? Bom, a última questão, não, tem uma mais aqui, como é que se deu a revolta de Vila Rica, né? Quais foram as causas? Aí você tem, primeiro, bom, vai perguntar quem é o líder. O líder é Filipe dos Santos, certo? Ele vai se revoltar por essa questão mesmo do ouro. A revolta de Vila Rica aconteceu em 1720, século XVIII. Os motivos foram a existência das casas de fundição e a grande distância entre elas, né? E as regiões de extração. O líder, como eu disse, foi Filipe dos Santos e ele vai acabar sendo torturado, né? E esquartejado, né? Meu Deus do céu, em praça pública, por sinal. Bom, gente, a última, então, por hoje, nós temos, para você completar o diagrama, né? Então, você tem aqui quem é que fica, então, aqui? Você vai ter nome dado pelos paulistas aos forasteiros. Quem era? Eram os eboabas, né? Os paulistas acabaram dando a todo mundo que vinha de fora, que não morava naquela redondeza ali. Chamaram de emboabas. B. Seu líder foi Joaquim José da Silva Xavier. Né? Que acontecimento foi esse? Em Confidência Mineira, conhecido Tiradentes. A C. Primeiro nome do primeiro paulista a encontrar ouro na região das Minas. Você vai ter aí o nome dele, Antônio, mas nem fala muito, né? A D. Expedições organizadas pela coroa, que são as entradas. A E. Tipo de bandeirismo em que os índios eram aprisionados. É a preação. Você tem só um instantinho aqui. A F, expedições organizadas por particulares, né? Você vai ter aí as expedições de bandeira. A G, o objetivo dessas bandeiras era encontrar metais e pedras preciosas. Você vai ter aí prospecção, diferente aqui, olha, da preação. A H, ouro encontrado no leito dos rios, né? Era o ouro de aluvião, era o mais simples. E a última, imposto mais antigo cobrado ao Brasil, né? Que é chamado de o quinto. Certo? Vamos finalizar? Bom, a 10ª você vai fazer o seguinte, né? Em relação à conjuração baiana. Como é que fica aí, professora? Fica, então, movimento conspiratório. Como é que você vai colocar aí? O que foi em confidência, você vai marcar I. E o que for conjuração baiana, você marca C. Então, vai ficar como? I, C, 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 I. Certo? A última questão, que fatores levaram Portugal e Espanha a assinar o Tratado de Madrid e que mudanças foram acarretadas para esse novo acordo. Aí você vai ter, olha, a visão, né, do Tratado de Madrid, ele era mais racional, né, das fronteiras.
eram marcadas pelos acidentes naturais do terreno, da poça de terra. O princípio era o princípio romano de uti procedetis, né? Deixou de se referir à posse de direitos determinados por tratados, como até então tinham sido compreendidos, para se fundamentar na posse de fato, na ocupação do território. Tá, vamos lá aqui melhorar, né? Vamos lá, professora. As terras habitadas por portugueses eram portuguesas graças a esse acordo aqui, que de acordo com o Tratado de Madrid, Portugal garantiu a posse de quase todo o território brasileiro, que ficou com extensão muito próxima à área que ocupa hoje. Então, o Tratado de Madrid é ele que vai facilitar, né, essa questão aí da ocupação territorial para Portugal. Certo? Bom, professora, onde é que eu posso encontrar tudo isso aqui? Você volta aqui, olha. Tratado de Madrid, página 151, Conjuração Baiana 150, Mineira 150, certo? Bom, gente, a gente finaliza por aqui hoje. Nós voltaremos sexta-feira, então, finalizando a parte de atividades. E aí nós fecharemos, sim, essa parte de atividades, viu? Cheiro para vocês até sexta.